Agora eu quero conversar com o Eliseu Caetano ao vivo para trazer mais detalhes sobre esse conflito envolvendo o Irã. Inclusive já houve manifestação então por parte do representante iraniano fazendo ataques a Donald Trump também estimulando esses protestos que estão acontecendo e muitas pessoas morrendo, inclusive tem uma morte, uma execução prevista para hoje. Então, o Eliseu Caetano vai trazer todos os detalhes para a gente, ao vivo, direto dos Estados Unidos. Muito bom dia, meu amigo. Salve, salve, David Darso. Muito bom dia para você, para os nossos companheiros aí no estúdio do Morning Show e, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã, com 40 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura nesse momento no sul da Flórida, na casa dos 19 graus Celsius. Início de manhã de quarta-feira, geladinho, friozinho por aqui e com previsão de muita chuva, viu? Só estou fazendo a nossa entrada ao vivo aqui da rua agora, sabe por quê? Porque a chuva deu uma estiada, mas ó... Tô de olho nela, ela tá vindo lá, viu? Agora, quem tá vindo aí é Donald Trump. Aí eu me refiro a essa relação com o Irã, viu? Donald Trump já, ao longo das últimas horas, deu diversas declarações de que não está nada satisfeito com essa situação lá no Irã. Para quem não está acompanhando, há 3 semanas o país, no Oriente Médio, eclodiu em muitas manifestações. A população está nas ruas querendo derrubar o regime dos ayatolás. E Ali Khamenei, líder supremo, não quer deixar o trono, não quer deixar a posição de poder no país. A situação financeira lá é caótica, há uma desvalorização de quase 50% na moeda local deles, o real. Há também um problema gravíssimo lá de segurança e, por isso, os mais jovens, e principalmente os mais jovens, estão manifestando, pedindo pelo fim do regime dos ayatolás. Como eu disse, eles não querem sair e aí o que está acontecendo? Além das manifestações, muitas mortes. De acordo com as informações que vêm do Irã, a polícia, as forças iranianas estariam abrindo fogo contra as multidões, não usando balas de borracha, sprays de pimenta, mas munição, e munição real. O número de mortos, de acordo com fontes de agências independentes de notícias, pode chegar a mais de 12 mil pessoas. Exatamente isso que você ouviu. Mais de 12 mil mortos poderiam ter morrido, mais de 12 mil pessoas, poderiam ter morrido ao longo dessas últimas 3 semanas lá no Irã. Em números oficiais, as agências são um pouco mais comedidas, dão algo em torno de 2 mil pessoas. Mesmo assim, ainda é um número muito alto. Como você bem disse, David, está previsto para acontecer daqui a pouco lá no Irã o assassinato, o enforcamento de um jovem de apenas 26 anos. Foi pego protestando e ele vai servir como exemplo, de acordo com o regime dos ayatolás, a quem continuar nas ruas. A situação por lá é tensa, há uma instabilidade nos sinais de internet, também nos sinais de comunicação em geral, televisão, rádio. Há também uma queda no fornecimento de energia elétrica, a cada meia hora, 45 minutos no máximo, volta, fica alguns minutos, cai de novo. Há uma possibilidade de que isso esteja acontecendo por conta do regime, a pedido do regime, né, sendo feita de maneira proposital, então, todas essas coisas. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu, durante uma entrevista que foi dada ontem à noite à rede de TV norte-americana CBS News, que o país deve adotar medidas muito duras caso o regime dos ayatolás continue fazendo isso que eles estão fazendo, abrindo fogo contra as multidões, caso eles continuem executando sumariamente manifestantes. E aí Donald Trump, depois, ao longo da entrevista, ele foi mais além. Ele falou, olha, isso é em termos de informação que a gente sabe, mas se chegar alguma informação de que eles estão, de fato, executando pessoas em praça pública para servir de exemplo para que as pessoas não se manifestem, nós vamos reagir. Então, o recado foi dado. E para a gente terminar, David, o Ayatollah Ali Khamenei, através do ministro das Relações Exteriores do país, já disse o seguinte: se Donald Trump quiser vir, estamos prontos para a guerra. É só ele vir. Aí esse clima de tensão envolvendo os Estados Unidos, até com a previsão de ataques aéreos promovidos pelos Estados Unidos no solo iraniano. Bom, muito obrigado, Eliseu Caetano, com informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. Muito preocupante toda essa situação, esse contexto que a gente está vendo, então, dos protestos, pessoas sendo mortas. Não há uma confirmação exata também de quantas pessoas efetivamente perderam a vida. Alguns canais falam em 3 mil pessoas, outros em 2 mil, mas não se sabe quantas de fato estão perdendo a vida porque querem protestar
e o governo iraniano promovendo todas essas ações contra os manifestantes. Dias Peixoto. Bom, nós temos um manifestante condenado à morte, né? Condenado por exercer um direito de dignidade humana, que é o seu direito à liberdade, à manifestação, à fala. E é uma situação que causa arrepios, porque nós vemos uma nota do Itamaraty em tom leve, em tom que, de fato, parece que nem tem um problema. Ao mesmo tempo que, quando as situações em relação a Israel e a Palestina se tornaram mais duras, ele foi vocal. Ele falou sobre infração aos direitos humanos, ele trouxe a cartilha dos direitos humanos, que é importante para a mesa, mas quando a gente está falando de uma ditadura sanguinária que em 1979 fez uma revolução que tirou o direito das pessoas, que tirou o direito das mulheres, que obrigou mulheres que estavam acostumadas à liberdade a terem que cobrir seus cabelos e viver num regime de autoritarismo e sem liberdades, aí não, né? Aí vamos respeitar a autonomia, aí nós mudamos o tom. Então nós vemos 2 pesos, 70 medidas e nós não podemos ignorar o absurdo, a tristeza que está acontecendo no Irã nesse momento, onde pessoas, o cidadão está sendo perseguido, os jornalistas estão sendo perseguidos e o medo é endêmico, mas ainda assim essas pessoas estão tendo coragem de se levantarem contra esse regime. Aconteceu em 2022, aconteceu em 2020, o povo do Irã quer reconquistar a sua liberdade. A Minish, que é uma moça que morreu porque mostrou o cabelo. Ela morreu, ela foi sequestrada pela polícia iraniana e ela foi assassinada. Levou uma onda de protestos em 2022. Agora, nós temos esses manifestantes também. Então, são vários e vários casos onde um povo está sendo sufocado. É muito triste, toda a força, oração e que, de fato, as coisas melhorem para o povo iraniano, que merece a sua liberdade de volta. Hugo? Eu queria considerar o seguinte, quando a gente lembra as falas do Trump relacionadas ao Irã, a gente lembra que no período em que havia o conflito entre Israel e o país iraniano, ele ameaçou atacar e atacou. Então, se ele faz esse movimento, obviamente, nós podemos esperar uma reação fervorosa do Donald Trump. E aí, buscando um pouco da história, se a gente lembrar como a família que administrava o Irã caiu, foi justamente com o meio tecnológico que existia na época. Fitas cassetes transportadas nas pequenas tribos iranianas, vinham contrabandeadas do Iraque e insuflavam a população nas pequenas comunidades a lutar contra o regime da família Reza Pahlavi. E aí os ayatolás dominaram o poder com as mensagens do Khomeini e aí implantaram essa ditadura teocrática e hoje eles sentem a revolução do povo, que, claro, eles têm o maior controle graças a essa limitação de internet, de energia, de todas essas coisas, porque no passado eles também utilizaram a tecnologia disponível no momento. E agora a população tenta, de modo muito limitado, fazer ali a sua ação, mas eles talvez precisem voltar a uma era analógica. Essa não é a primeira vez que a população iraniana se revolta contra o regime e também não é a primeira vez que o regime responde com total brutalidade, né? Matando manifestantes, inclusive com essa execução pública por enforcamento que está marcada para acontecer hoje, de um manifestante de apenas 26 anos que ousou simplesmente exercer a sua liberdade de expressão. Então, é muito triste, é chocante que a gente, em pleno século XXI, esteja falando de uma execução por enforcamento em praça pública, né? Que parece um método de manutenção do poder por meio do medo da Inquisição, né? Medieval, né? É totalmente inacreditável que a gente esteja noticiando isso, mas é literalmente essa a notícia. Infelizmente, a gente não sabe se vão conseguir, de fato, trazer uma mudança de regime a partir dessas manifestações ou se medidas como esse enforcamento vão, mais uma vez, conseguir reprimir o grito angustiado por liberdade da população iraniana. É claro que a gente vai seguir acompanhando essa tensão envolvendo todo o contexto do Irã, porque é muito preocupante e até uma possibilidade de guerra, uma nova incursão, então, sendo realizada por parte dos Estados Unidos. Seguiremos acompanhando.